E a gente continua agora falando sobre a importância do Outubro Rosa. Segundo Igor Padovese, consultor do canal Minuto Saúde, a possibilidade de cura do câncer de mama é alta, principalmente quando ele é descoberto no início. Bom, hoje estamos recebendo aqui no Jornal da TV Noroeste João Pinheiro, Dr. Igor Padovese. Ele é ginecologista e também consultor do portal Minuto Saudável. Está falando de São Paulo, capital. Doutor Igor, prazer ter o senhor aqui hoje conosco. Boa tarde, Roberto. É um prazer participar. Doutor, nós estamos aqui no mês de outubro e exatamente nesse mês acontece a campanha Outubro Rosa. Como o senhor avalia a importância dessa campanha neste mês? Esse mês é importante. Outubro Rosa ficou mundialmente conhecido como uma campanha de conscientização das mulheres em relação ao câncer de mama, que é o câncer mais comum, é a maior causa de morte em mulheres por câncer. Então, tem uma importância muito grande que as mulheres se conscientizem e busquem prevenção, principalmente, que é o que é capaz de salvar vidas, quando a gente consegue fazer o diagnóstico precocemente. Olha, a gente falando com relação à prevenção, o autoexame é ainda importante nesse momento do avanço da medicina, da tecnologia? É uma ótima pergunta, Roberto, porque muitas mulheres ainda lembram, no passado tinham campanhas na televisão, né, ensinando a mulher a fazer o autoexame, se observar no espelho, como palpar a mama. E isso já faz muitos anos que não se divulga mais, porque foi algo que se mostrou ineficiente para de fato prevenir o câncer de mama. E aí, os estudos grandes analisaram que mulheres que faziam autoexame ou não, no fundo, acabavam tendo a mesma incidência, a mesma mortalidade da doença. Então, o que acontece é que quando a mulher já é capaz de palpar alguma coisa anormal na mama, já é um tumor avançado e que já tem um tamanho, o ideal é que a gente diagnostique muito antes. Então, o importante da conscientização sobre o câncer de mama, hoje em dia, mais do que o autoexame, é que a mulher tenha consciência. A gente fala que a campanha é de conscientização da mulher para o problema, para a doença, que é algo muito importante, que a mulher deve procurar fazer rastreamento da doença. Então ela deve fazer exame, via o ginecologista vai solicitar para toda mulher depois dos 40 anos a mamografia, que essa é a forma ideal de diagnosticar o câncer de mama. Doutor, quais são os sintomas? Ótima pergunta. O principal é nenhum, Roberto. Porque no começo não dá sintoma nenhum, a gente detecta pelo exame, nem na palpação do médico. Então esse é o momento ideal de pegar o câncer de mama, quando ainda é uma lesão bem pequena que só aparece no exame de imagem, geralmente na mamografia. Agora, em situações mais avançadas, infelizmente a gente ainda tem no Brasil pessoas com menos acesso à saúde e informação, a taxa de diagnósticos tardios, infelizmente, ainda é muito grande. E aí o que a mulher pode observar é alguma alteração palpável, então uma região endurecida, algum nódulo, às vezes uma alteração da pele, uma vermelhidão e por vezes uma alteração do aspecto da pele, conhecido como casca de laranja, fica com a pele mais engrossada, com aqueles furinhos como se fosse a casca da laranja, e a saída de secreção pelo mamilo. Esses são os sintomas mais comuns relacionados ao câncer de mama. Importante destacar que ter alguma saída de secreção pelo mamilo é muito comum, várias mulheres podem ter isso, sem significar nada relevante. O tipo de saída de secreção do mamilo que é preocupante é quando sai uma quantidade pequena por algum só dos ductos, porque a areola, né, o biquinho ali do seio da mulher, ele tem vários pequenos pontos. Quando sai assim uma gota mais ou menos líquida, transparente, com aspecto de água, às vezes com um pouco de sangue, essa é a característica mais preocupante. Quando sai por todos os ductos, uma secreção meio láctea, meio amarela, às vezes meio amarronzada, isso dificilmente tem a ver com câncer. Doutor, a questão da importância do diagnóstico precoce é importante, é fundamental, não é? Fundamental. Todo câncer tem um comportamento invasivo e uma capacidade de se espalhar pelo organismo, né? Gerar metástases. No caso da mama, o mais comum é que a primeira metástase seja para os gânglios da axila da mulher, e depois de lá pode se espalhar para os ossos, para o pulmão, para o fígado, para o cérebro. Então, quanto mais cedo, isso vale para todo câncer, né, para a mama especialmente, a taxa de cura do câncer de mama é tanto mais alta quanto mais cedo for feito o diagnóstico.
Então, idealmente, quando a gente conseguir pegar na mamografia aquela lesão bem inicial, que ainda não se desenvolveu muito, que ainda não se espalhou, essa é a maior chance da mulher se curar da doença. Bom, com relação ao estilo de vida, é importante? Muito importante, Roberto. Isso também para todo tipo de câncer. A gente sabe que existe uma relação direta com hábitos, com estilo de vida. Então, o básico, que todo mundo sabe, mas que é difícil às vezes da gente conseguir fazer na prática, é o mais importante, que é praticar atividade física, ter hábitos alimentares saudáveis, né? Preferir os alimentos mais naturais, evitar os alimentos ultraprocessados, estar num peso bom é uma coisa muito importante. E a obesidade para a mulher, Roberto, é um grande fator de risco para ter câncer de mama. Então, mulheres magras têm menos câncer de mama. Então, cuidar da obesidade, né, se manter num peso adequado, bebida alcoólica, e tem outros hábitos, como, por exemplo, amamentar. Mulheres que amamentam mais têm menos risco de câncer de mama também. Mas, acima de tudo, existe a genética, né, que às vezes é uma coisa que não tem o que a gente fazer a respeito, e a idade. O risco de câncer de mama vem principalmente depois dos 50, na faixa de 50, 60, 70 anos. Essa é a maior incidência. Doutor, o que o senhor diria aí com relação ao paciente, a paciente que recebe o diagnóstico do câncer? O diagnóstico do câncer é a sentença de morte? Não é, doutor? De forma alguma. Cada vez mais é uma doença potencialmente tratável, com índices de cura cada vez maiores. Avançou muito nos últimos anos o tratamento complementar também, no sentido de quimioterapias, medicações novas, né? Então, de novo, o mais importante de tudo é conseguir fazer o diagnóstico precocemente, tratar rapidamente, que geralmente passa por cirurgia e muitas vezes por quimioterapia, radioterapia ou hormonioterapia, que é um outro tratamento complementar feito depois. Agora, claro que a notícia de câncer é sempre muito impactante, né, para todo mundo, e para a mulher, no caso aí da mama, é o maior medo, porque as mulheres sabem que é o tumor mais comum. Mas é importante que a mulher, ao ter o diagnóstico, ela tente ficar tranquila e procurar rapidamente ajuda, né, procurar um mastologista, um serviço de saúde que puder orientar e fazer um rápido encaminhamento, porque essa ainda é uma das mazelas do nosso sistema de saúde, entre a mulher fazer o diagnóstico e chegar no centro de referência de tratamento do SUS. Infelizmente, isso ainda demora muito, em média, no Brasil, e esse é um grande problema, porque se a mulher chega numa fase mais avançada, o potencial de cura é menor. Dr. Igor Padovese, ginecologista, consultor do portal Minuto Saudável, conosco aqui, uma entrevista muito importante, proveitosa, em especial para as mulheres nesse mês de outubro, Outubro Rosa. Doutor, qual a sua mensagem às mulheres neste mês, o Outubro Rosa? Roberto, a mensagem é que as mulheres se cuidem, que vão ao ginecologista, e, de fato, as mulheres se cuidam bem mais que os homens, né? A gente sabe. O Outubro Rosa foi a primeira dessas campanhas, que depois vieram outras, como Novembro Azul, para conscientizar o homem do câncer de próstata, e o homem se cuida muito menos, vai menos ao médico. Então as mulheres naturalmente já têm mais essa tendência de cuidarem dos outros e cuidarem de si próprias também, mas é importante que elas não descuidem de fazer, em especial, o exame de rotina anual, que inclua, depois dos 40 anos, a mamografia. Isso é extremamente importante para que a gente consiga diagnosticar precocemente o câncer e fazer o tratamento adequado com uma grande chance de cura. Doutor Igor, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da TV Noroeste. Muito obrigado. Eu que agradeço, Roberto. Um abraço, foi um prazer participar. Boa tarde. Ok.